Alright, então vamos olhar agora para exemplos no gráfico sobre a oferta e demanda, ok? Então, como eu disse nos vídeos anteriores, as zonas de oferta e demanda nós podemos encontrar em vários pontos no mercado, ok? Por exemplo, esta zona seria uma zona de demanda, esta consolidação nós temos aqui seria uma zona de demanda, este outro ponto aqui também seria uma zona de demanda, ok? Também é uma consolidação, e se forem notar, este ponto teve uma reação. Ok, este ponto seria uma zona de oferta. Todos aqueles pontos em que tem mudança de direção são zonas de oferta e demanda. Então, neste caso, o preço estava a subir e reverteu. Então, é uma zona de oferta que por acaso teve uma pequena reação aqui, só que esta zona acabou falhando porque o mercado estava numa tendência de alta. Então, numa tendência de alta, as zonas de demanda é que estão no comando, ok? Então, temos aqui outra zona de demanda neste ponto. O mercado estava aqui a baixar e mudou de direção aqui neste ponto, ok? E esta zona, como vocês podem notar, foi a zona que causou a quebra de estrutura. Então, são estas zonas que nós queremos nos focar, ok? Não vamos estar a marcar todas estas zonas nos nossos gráficos, ok? Queremos apenas aquelas zonas que causaram um break of structure. Então, tivemos aqui um break of structure e a nossa zona de demanda é neste ponto, ok? Eu normalmente costumo apenas marcar aquelas zonas que estão na zona de desconto. Por exemplo, se estiver numa tendência de alta, vamos focar apenas naquelas zonas que estiverem nos preços com desconto. Neste caso, vamos nos focar aqui nesta zona que está na zona de desconto. Nosso próximo objetivo é ver que o mercado volte a esta zona, ok? Como eu disse antes, nós não queremos aquele primeiro movimento e sim esperar que os preços voltem à nossa zona de demanda, ok? Porque quando ele cria aquele primeiro movimento, ele está apenas a criar a nossa zona de demanda. Ele criou aqui a nossa zona, causou aqui a quebra de estrutura. Próximo passo, vamos para o time frame menor. No time frame menor, o que é que nós queremos? Então, time frame maior e time frame menor são relativos. Por exemplo, aqui neste caso, como eu estou à procura de exemplos, estou a usar o gráfico mensal como time frame maior. Agora posso ir para o time frame semanal. Ok? No gráfico semanal, o que é que eu estou à procura? Estou à procura do meu change of character. Onde é que eu terei o meu change of character? Até agora, o meu internal high seria este ponto. Olhando para o gráfico semanal, vamos lá aqui continuar para ver se conseguimos um outro internal high. Então, já temos aqui um outro internal high mais próximo. Ok? Seria este ponto. Vamos ver se conseguimos um mais próximo. Então, temos aqui um outro mais próximo, porque esta vela azul não conseguiu quebrar a mínima da vela anterior. Então, este ponto é que seria o internal high mais próximo e o mercado já chegou na nossa zona de demanda. Se o mercado quebrar esta zona, será o nosso change of character, ok? Vamos lá ver se isso acontece. Então, o mercado já quebrou aqui esta zona, então tivemos aqui o nosso change of character. Posso ir ao gráfico diário. Então, aqui até está mais claro. Conseguimos ver, este ponto foi o nosso change of character. Vemos aqui o nosso change of character. Agora, qual é o próximo passo? Queremos a nossa entrada. Então, se ele já quebrou este ponto, o internal high, né? Criou aqui o change of character. Eu posso marcar esta zona como uma zona de demanda do gráfico semanal. Então, esta seria a minha zona de demanda do gráfico semanal. Então, posso fazer a minha entrada no gráfico diário. O que é que eu estou à espera agora? Eu estou à espera de ver o mercado voltar até esta zona, ok? Se eu usar aqui a ferramenta Premium and Discount, esta zona está na zona de desconto. Temos uma zona de demanda aqui na zona Premium. Esta consolidação também poderia servir como uma zona de demanda, mas não queremos nos focar nessas zonas, ok? Queremos as zonas que estejam na zona dos preços com desconto. Isso se estivermos numa tendência de alta, ok? Então, o próximo passo é esperar o mercado chegue a esta zona para podermos comprar. Então, aqui neste ponto já poderíamos ter uma operação, ok? Poderíamos ter uma operação aqui nesta zona. Stop loss estará abaixo da nossa zona de demanda. E onde é que nós vamos colocar o nosso take profit? O nosso take profit estará no nosso swing high. Então, numa tendência de alta, os swing highs tendem a ser fracos. Então, vou colocar o meu take profit no meu swing high, que é este ponto. Depois de efetuar a entrada, o próximo passo é só esperar para ver o que o mercado faz. Ok? Então, neste ponto, ele já teria atingido aqui o nosso take profit.
Vamos notar que se eu for olhar aqui para o gráfico diário, antes dele chegar à minha zona de demanda do gráfico mensal, ele estava a fazer uma retração. Nesta retração que ele fez, se eu for ao gráfico diário, vamos notar que tínhamos aqui uma tendência de baixa. Então eu poderia ter aqui algumas operações, por exemplo, aqui tivemos uma consolidação. Isto era uma zona de oferta no gráfico diário, não poderia ter operações. Ele causou uma quebra de estrutura aqui neste ponto, então foi um BOS do gráfico diário, voltou a esta zona, ok? Era uma zona de oferta, voltou a esta zona, poderíamos ter uma operação stop loss acima da zona e o nosso take profit podemos levar aqui neste swing low. Então o mercado, se forem notar, desta zona quebrou novamente este swing low neste ponto, isto no gráfico diário. Isto tudo é um pullback que ele está a fazer, é a retração. Então a nossa zona de demanda principal é esta, ok? Aqui estou apenas a olhar para a estrutura interna, ok? Porque se eu for para o gráfico mensal, isto tudo que eu estou a ter aqui neste ponto, ok? Do swing high até o swing low é apenas estrutura interna, ok? Então as zonas da estrutura swing tendem a ser mais fortes em relação às zonas que nós vamos ter aqui nesta estrutura interna. Voltando para o gráfico diário, ok? Vimos aqui, poderemos ter uma operação de venda neste ponto, nesta zona de oferta. Então, no momento em que ele quebrou novamente este swing low ou internal low, como estamos a olhar para a estrutura interna, no momento em que ele quebrou esta zona, ok? Tínhamos aqui novamente uma outra zona neste ponto, ok? E se forem a notar, ele teve uma reação quando chegou neste ponto, ok? E todas essas zonas estão em zonas premium. Se eu for a marcar deste swing high até o swing low, vou notar que o preço foi até a zona premium. Neste ponto também, se eu marcasse do swing high até o swing low, vou notar que este pullback, ok? Por acaso aqui não foi pullback, porque ele já havia reagido aqui da zona de demanda do gráfico mensal, ok? Ele foi até este ponto e teve uma reação. Então o que eu costumo fazer é o seguinte, deixa eu só apagar isto. Então o que eu costumo fazer é o seguinte, se eu estiver a aproveitar algumas operações aqui na retração, ok? Esta seria a primeira, ok? Então esta segunda eu não teria aberto, ok? Temos aqui uma zona de oferta, mas esta segunda eu não teria aberto, por quê? Neste ponto eu não teria aberto, por quê? Porque o mercado já reagiu da minha zona de demanda do time frame maior, a probabilidade do mercado quebrar esta zona. Ele já reagiu da minha zona de demanda da estrutura swing, que tende a ser mais forte que estas zonas que nós vamos ter na estrutura interna, ok? Ele teve sim uma pequena reação, ok? Teve sim uma pequena reação, mas logo de seguida o mercado continuou na tendência de alta. Então vamos lá continuar aqui à procura de mais operações, ok? Então esta teria atingido aqui o nosso take profit. E o que é que aconteceu agora? O mercado quebrou novamente a estrutura do mercado neste ponto, ok? Tivemos aqui um novo BOS quando ele quebrou este swing high. Então qual seria o próximo passo? Procurar a minha zona de demanda, ok? Então onde é que estaria a minha zona de demanda? Vou pegar primeiro a ferramenta Premium em Discount, porque eu não quero me focar em todas as zonas, apenas aquelas zonas que estejam na zona de desconto, ok? Então, do swing low até o swing high, vamos lá ver se isso é um swing high ou não, ok? Então, aquele ponto é um swing high, sim. Então, quais são as zonas que estão na minha zona de desconto? Este ponto, eu posso pegar esta última vela de baixa aqui, antes do mercado quebrar aqui, como está na zona de desconto, seria também uma zona de demanda, e tenho outra aqui no início mesmo da expansão, ok? Então esta ferramenta eu posso apagar por enquanto. Não, tenho esta última vela, ok? Só para conseguirem ver melhor, fazer aqui o zoom. Não, esta última vela aqui de baixa, por acaso tem sombras, nós já dissemos que as sombras, se formos ao time frame menor, vamos notar que são velas. Então eu podia pegar esta última vela aqui, esta também seria uma zona de demanda. E estas duas zonas que eu marquei estão na zona dos preços com desconto, ok? Que são os tipos de zona que nós queremos ver nos nossos gráficos, ok? Então qual é o próximo passo?
o mercado já está aqui na primeira zona, eu posso ir para um tempo gráfico menor, ok? Não, o que é que eu estou à procura aqui neste tempo gráfico menor? É o Change of Character. Vamos lá ver se conseguimos um Change of Character aqui na primeira zona. Então não vejo nenhum Internal High seria este ponto mesmo aqui em cima. Então vamos esperar. Ok, temos um Internal High aqui neste ponto. Ok, temos um Internal High aqui neste ponto. Vamos lá ver se conseguimos um Change of Character nesta zona. Então o mercado não conseguiu quebrar aquela zona. Temos um novo Internal High aqui neste ponto. Ok, então estamos agora na segunda zona. Então esta primeira zona falhou, não tivemos nenhum Change of Character naquela zona. Se eu quiser conseguir um Change of Character antes deste tempo gráfico, eu posso ir ao tempo gráfico menor que este, ok? Posso ir ao gráfico diário, ok? Então no gráfico diário eu teria um Change of Character antes de ter no gráfico semanal, ok? Então onde é que seria aqui o meu Change of Character? Tenho aqui um Internal High, ok, que está mais próximo do preço. Ok, vamos lá comparar. Se eu fosse ao gráfico semanal, onde é que estaria o meu Internal High? Este ponto não seria um Internal High se eu estivesse a olhar para o gráfico semanal, e sim este ponto aqui. Este ponto tivemos um Inside Bar aqui, então este ponto seria o meu Internal High se eu estivesse a olhar para o gráfico semanal. Então eu terei um Change of Character mais rápido se eu estiver a olhar para o gráfico diário. Então vamos lá aqui ver o que acontece. Ok, então já conseguimos aqui o nosso Change of Character. Então qual seria o próximo passo? Poderíamos esperar que o mercado, poderíamos pegar aqui desta zona. Quais são as nossas zonas aqui? Temos esta consolidação, teria uma outra zona também aqui mais no extremo. Então poderia, se eu quisesse, poderia marcar isto tudo também. Ok, poderia marcar isto. Se não, tenho aqui duas zonas de demanda, é só esperar para ver em qual dessas zonas terei uma reação. Acabou quebrando aqui a consolidação, ok? Não tivemos nenhum Change of Character aí neste ponto. E o mercado veio a esta segunda zona. Então, aqui nesta zona poderíamos ter uma operação. Poderíamos ter uma operação aqui, stop loss, abaixo da nossa zona de demanda. E o nosso take profit, como já sabemos, vamos colocar no nosso swing high. Alright. Então depois disto é só esperar. Então é por isso que é importante colocar o stop loss abaixo da nossa zona de demanda. Notem que ele por pouco tocava aqui o nosso stop loss, mas como colocamos abaixo da nossa zona, acabou não tocando aqui o stop loss e continuou a subir, ok? E nós poderíamos ter várias operações nesses outros pontos, ok? O mercado está aqui a subir, voltou a uma zona de demanda aqui neste ponto, poderíamos ter mais uma operação aqui neste ponto, ok? Veja aqui um pullback, mas não voltou à zona de desconto, ok? Aqui poderíamos ignorar essas operações, ok? Veja aqui uma pequena retração, continua a subir, ok? Acabou criando aqui uma zona de demanda também neste ponto, poderíamos ter uma operação aqui. Quando ele estava aqui a fazer o pullback, também poderíamos ter algumas operações, ok? Vamos lá, aqui neste ponto, onde ele criou o swing high. Este é o swing high, né? O time frame maior. Então, vamos aqui um change of character, ok? Vou aqui um change of character neste ponto, ok? Até tivemos um mais próximo aqui neste ponto, quando ele estava a formar aqui o swing high. Tínhamos aqui um change of character. No momento em que ele quebrou, voltou a subir, poderíamos ir a um time frame menor e conseguir uma operação de venda aqui neste ponto. Não, poderíamos ter uma operação de venda até o mercado chegar na nossa zona de demanda, ok? Não poderíamos ter várias operações de venda. Então ele quebrou novamente este ponto. Se eu fosse um time frame menor, este ponto aqui seria uma quebra de estrutura, seria um break of structure. Então o mercado quebrou, voltou, teria uma zona de oferta aqui neste ponto, ok? Teria uma outra zona de oferta. E se forem notar, o mercado quebrou este ponto, ok? E voltou a esta zona, teve uma reação aqui, ok? Então eu poderia ter várias operações de venda até o mercado chegar nesta minha zona, ok? Então aqui neste ponto também o mercado quebrou
houve um break of structure aqui, uma zona de oferta aqui neste ponto, ok? Break of structure, mercado voltou a esta zona de oferta, então poderia continuar a vender. Tivemos um outro break of structure aqui, criou uma outra zona aqui neste ponto, ok? Criou uma outra zona aqui neste outro ponto, desceu até a nossa zona de demanda, ok? Mas tentem evitar operações que estejam na zona de desconto, ok? Nós não queremos procurar operações de venda na zona de desconto, ok? As melhores operações de venda serão na zona premium. Na zona premium é que nós vamos procurar operações de venda. Na zona de desconto é arriscado, porque a qualquer momento o mercado pode mudar de direção. Alright? Então estes são alguns exemplos usando aqui múltiplos time frames, premium and discount e as nossas zonas de oferta e demanda.